Em todo o meu longo tempo e caminho correndo pelo Brasil, eu, o Rio São Francisco, tenho conhecido muitos povos diferentes. Hoje, eu e meus amigos te levamos para conhecer alguns deles e também sobre as histórias que são inspiradas por mim, que juntas compõem a cultura das regiões por onde eu passo. Olá, eu sou a Anne Evelyn, sou do 7º ano C, faço parte do Clube de Mídia, tenho 12 anos, sou da Escola Municipal Santa Terezinha. Olá, sou Davi, tenho 11 anos, participo do Clube de Mídia e sou um grande e velho amigo do velho Chico. E sou estudante da Escola Santa Terezinha. Esse é o segundo episódio da nossa série Amigo do Velho Chico. Vem com a gente! As comunidades tradicionais formam grande parte de nossa população que vive na Bacia do São Francisco. Mas não sabemos exatamente quantas pessoas fazem parte delas. Os habitantes dessas comunidades são as minhas melhores amigas, porque nos conhecemos há muito tempo e geralmente elas cuidam de mim, assim como eu cuido delas. Porque elas entendem que na natureza todos dependemos uns dos outros. Mas o que são exatamente comunidades tradicionais? Povos e comunidades tradicionais são alguns grupos que têm sua própria cultura, identidade, organização e que usam os territórios e a natureza para dar continuidade aos costumes culturais, sociais, religiosos, artesanais e econômicos, que são passados de geração em geração. Então os povos indígenas são comunidades tradicionais, né? Isso mesmo, os indígenas são os povos originários, porque são os povos mais antigos do Brasil. Como eu falei no último episódio, é importante lembrar que existem muitos povos indígenas diferentes. Só na Bacia do São Francisco existem 32 deles. Com outras comunidades tradicionais também é assim. Existe uma grande diversidade de cada grupo. Os pescadores, eles também são comunidades tradicionais? Sim, existem comunidades de pescadores artesanais, aquelas pessoas que têm barcos pequenos ou nem precisam de barcos, mas sabem tudo sobre mim. Sobre as marés, sobre os peixes que vivem aqui, técnicas de pescaria e de navegação, e que geralmente têm muitas histórias para contar. Falando nos pescadores, temos também as comunidades de ribeirinhos, que vivem perto dos rios e praticam muita pesca, mas também plantam e extraem elementos da natureza. E você, Anne, conhece alguma comunidade tradicional que vive por aqui? Eu conheço aquelas pessoas que andavam de cavalo pelo sertão fazendo as vaquejadas. Esses são os vaqueiros, que estão muito presentes na Caatinga, assim como os catingueiros. A maioria dos catingueiros são descendentes de famílias europeias e têm as tradições desses povos, produzindo vários tipos de produtos alimentares. Existem também as comunidades de fundos e feixes de pasto, que focam na criação livre de pequenos animais como cabras e gado. E nos outros biomas, além da Caatinga, existe alguma comunidade tradicional ou específica? No Cerrado, nas minhas margens, vivem os gerazeiros, que também plantam, criam animais e compartilham ou vendem em famílias ou entre comunidades vizinhas. Nossa, quanta gente que eu não conhecia, mas além deles, tem também os povos que surgiram das pessoas que vieram de África, certo? Com certeza. Temos os povos de terreiro, por exemplo, que são comunidades que estão muito relacionadas às tradições de matriz africana, como o respeito aos ancestrais, generosidade, solidariedade, proximidade com o meio ambiente, e também os quilombolas, que surgiram com a resistência à escravidão no Brasil e que continuam com sua própria cultura. Além de todos esses povos que comentei, vivem também na Bacia do São Francisco os povos ciganos e os fazendeiros. Todas as comunidades tradicionais têm conhecimento essenciais para viver bem com o rio e a natureza. E todos precisam ter seu espaço para continuar suas próprias histórias. Sim, é verdade. Falando nisso, Chico, você tinha prometido contar uma história hoje. Por exemplo, eu tenho muita curiosidade de saber por que tem essas carrancas em alguns barcos aqui em Petrolina e Juazeiro. Para quem não sabe, as carrancas são esculturas de madeira que têm forma de cabeças humanas ou de animais. Lembra que eu contei que na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal, usavam muitas das minhas águas para navegar e transportar mercadorias? Pois então, nessa época, para quem não conhecia muito os meus caminhos, podia ser uma aventura perigosa, com seus obstáculos naturais que muitos acreditavam que eram culpa do espírito do mal. Aí, os navegadores começaram a usar carrancas como proteção. Então as caras assustadoras delas era para assustar essas forças do mal, né? Isso mesmo, elas eram feitas com técnicas de entalhe e esculturas em madeira. E provavelmente os primeiros artistas por trás dela foram as pessoas africanas. E depois elas até inspiraram artistas
como a Grande Ana das Carrancas, que morou em Petrolina. Tem um episódio do nosso podcast que fala sobre ela. E hoje as carrancas são um símbolo importante para a nossa cultura, né, Chico? Com certeza, as esculturas que habitam as margens de Petrolina e Juazeiro também representam outras lendas, como a Mãe d'Água. Se vocês perguntarem para as pessoas mais velhas, elas podem te contar histórias como essas. Mas conte uma história pra gente, Chico. Isso, conta da cobra da Ilha do Fogo? Tudo bem. Eu conto. Vou ler para vocês a versão do site de Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Dizem que há muito tempo atrás, uma menina que morava na cidade de Juazeiro era possuidora de uma grande beleza. Certo dia, nas margens do Rio São Francisco, ela permaneceu por muitas e muitas horas olhando seu reflexo nas águas que estavam cristalinas e acabou esquecendo das horas e da sua casa. Quando chegou às 18 horas, no baladar do sino, ela se transformou em uma gigante e terrível serpente. A lenda conta que a serpente tem muitos metros de comprimento e que hoje vive debaixo de um morro na Ilha do Fogo, entre Juazeiro e Petrolina, iluminando as noites sem luar. Muitos pescadores e barqueiros afirmam terem visto os focos de luz que vêm dos olhos da serpente. Ela estaria presa por 3 fios de cabelo de Nossa Senhora das Grotas, padroeira da cidade de Juazeiro, e que quando esses fios partirem, ela se soltaria e toda a região seria inundada, sem restar mais vida humana na região. Para completar, também reza a lenda que 2 fios já se partiram, provocando grandes inundações na região, e que a culpa disso são os muitos pecados cometidos pelas suas cidades. Oi? Isso é verdade, Chico? Bem, uma característica das lendas é que ninguém sabe se é verdade ou não. Vai da crença de cada um, mas eu acredito que tem uma mensagem importante e real nessa história. Eu também acho, se as pessoas, principalmente das cidades, continuarem fazendo mal ao rio e à natureza, pensando nos próprios interesses, nós vamos ter cada vez mais problemas ambientais que afetam a nossa vida também. No terceiro e último episódio da nossa série, conversaremos mais sobre a nossa relação com o rio e a sua importância para nós, para a nossa vida. Até no próximo episódio!